A paz do Senhor, meu querido e minha querida. Tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje nós iremos ler o início do livro do profeta Isaías, pois Isaías ele foi chamado no seu ministério profético justamente ali a partir do reinado de Uzias e ele vai exercer esse ministério durante alguns anos, inclusive com alguns reis diferentes no período de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Nós vamos ver isso ao longo do livro do profeta Isaías e ao mesmo tempo acompanhando ali no livro das Crônicas, por exemplo. Muitas coisas nós vamos ler nos dois livros, pois eles são contemporâneos e em algumas histórias o profeta ali, por exemplo, que nós vamos ver no livro de Crônicas, o profeta era Isaías. E como ele tem o seu livro, nós vamos acabar lendo coisas também no seu livro, amém? Mas se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso me ajuda a crescer aqui na plataforma e a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Marque também aí o sininho das notificações, porque sempre que tiver vídeo no canal, você receberá uma notificação. Também, se você compartilhar este vídeo e curti-lo, já me ajuda mais ainda a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. E você, inclusive, que recebeu esse vídeo compartilhado de alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores a esse, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Então é bem importante que você assista desde o primeiro vídeo. Amém? Então, já vai aí participando, vá assistindo e você pode encontrar então a playlist completa, seja aqui nos cards ou ainda na descrição deste vídeo. Você também pode encontrar a playlist completa. Amém? É isso aí. Então, vamos orar e logo depois partir para a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos reunidos para fazer a nossa leitura da palavra, para meditar na Tua Escritura. Que mais um dia nós possamos aprender mais de Ti, possamos ser acrescentados por Ti de conhecimento, de sabedoria, possamos ser acrescentados por Ti, ó Pai, no nome de Jesus, de prudência, para que possamos assim crescer diante dos homens e de Ti, praticando a Tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Abençoe a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, como também abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, no nome de Jesus. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja então que nós vamos começar a ver agora o início do ministério do profeta Isaías, mas como você viu, ele fala até o rei Ezequias. Isso vai ser aí lá na frente no livro. Então, ele teve o seu ministério profético durante o período de todos esses reis aí citados. Mas vamos para a leitura. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Veja, Deus já está dizendo, eu criei filhos, eu os exalcei, ou seja, eu os lancei, os exaltei, os aumentei, mas eles prevaricaram contra mim, eles pecaram e desobedeceram. Continue a leitura. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento,
o meu povo não entende. Veja que Deus está dizendo que os animais irracionais, como o boi e o jumento, sabe quem é o seu dono. E Israel não conseguia compreender essa coisa tão simples, que o Senhor Deus era o dono deles, o Senhor deles. Continue a leitura. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixará algum remanescente, já como Sodoma, seríamos e semelhantes a Gomorra. Veja que Deus está falando da situação terrível na qual vivia principalmente Israel pela sua desobediência. E ele ainda diz, se não tivesse Deus deixado ali alguns remanescentes, ou seja, no meio do povo, alguns que fossem fiéis a ele, a cidade de Jerusalém ali, né, Samaria, Israel, o seu povo, já teria sido destruído como Sodoma. E ainda não havia sido destruída totalmente por Deus, porque ainda haviam alguns ali que clamavam a Deus, que buscavam a Deus, que serviam a Deus. Como no caso mesmo de Sodoma e Gomorra ser destruída, Abraão orou. Deus disse que se 10 justos fossem encontrados em Sodoma e Gomorra, ele não as destruiria. E ele as destruiu, porque não tinha nem 10 que o buscassem. Então, como ali, principalmente em Judá, mas também em Israel, ainda haviam alguns remanescentes, alguns que serviam a Deus, que buscavam a Deus, então Deus ainda não os havia destruído totalmente. Mas o próprio Deus diz, o que é que adianta eu castigá-los ainda mais uma vez, se eles não aprendem? Continue a leitura. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Veja, Deus está dizendo, do que adianta vocês estão aí me fazendo, entregando sacrifícios, vindo nas festas obrigatórias, nas festividades solenes, mas eu já estou cheio de tudo isso. Não é o sangue dos animais, nem os sacrifícios que me agradam. Entenda? O próprio Deus instituiu os sacrifícios. Mas do que adianta a religiosidade sem um serviço sincero ao Senhor? Ou seja, eles iam entregar sacrifícios, mas continuavam na idolatria, continuavam no pecado, continuavam no erro. Então Deus está dizendo, o que adianta? Né? Do que adianta todos esses sacrifícios, todo esse sangue de animais nédios derramados, se vocês continuam me desobedecendo, se vocês continuam servindo a dois senhores? Continue a leitura.
As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Ou seja, era como se fosse um bando de hipócritas ali diante do Senhor, igual os fariseus da época de Jesus. Vamos ler ainda. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Veja, Deus pedindo que eles mudassem, se convertessem, agissem como servos de verdade. Porque se eles começassem a agir da forma correta, ainda que os seus pecados deixassem as suas vestes sujas, maculavam a sua alma, se tornariam brancos como a lã e como a neve. E ainda existiria aqui mais um grande benefício diante da conversão. Veja comigo. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, me obedeçam, e eu perdoarei os vossos pecados, e vocês comerão o bem da terra. Mas se vocês continuarem na rebeldia, morrerão à espada. E sou eu, o Senhor, que estou falando isso. Continue a leitura. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, ó forte Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Veja que Deus está indignado com a cidade, e ele diz mesmo, vocês vão pagar o preço, eu vou fazer vocês aprenderem. Vocês vão ser castigadas por causa de todo esse mal. E eu vou ter que acabar colocando os juízes de novo sobre vocês e fazer vocês se tornarem fiéis para que as pessoas possam ver que vocês são um povo fiel. Muitas vezes o servo de Deus precisa que Deus o aperte. Precisa que as coisas estreitem para ele, para que ele venha se converter e fazer a vontade do Senhor. Nós vamos ver que o povo de Deus vai acabar indo para o cativeiro da Babilônia. Vou passar 7 anos em cativeiro por causa da sua falha e do seu pecado. Mas continue aqui a leitura. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e serei confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá
e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Amados, pare aqui um minutinho. Esse versículo ele é messiânico e acontecerá naquele dia. No grande dia do Senhor, o Senhor descerá em Jerusalém, ali sobre o monte, de frente da porta dourada de Jerusalém. E ele vai entrar pela porta dourada de Jerusalém. Porta essa que hoje está lacrada, ninguém passa por ela. Ela foi lacrada por um ímpio e, sem querer, o ímpio fez com que se cumprisse uma profecia do Senhor. E o Senhor Jesus entrará por ela, governará o mundo dali de Jerusalém e todas as nações virão a ele, como está escrito aí nesse versículo. Então, aqui é um texto messiânico e também profético. Ele fala a respeito de Jerusalém, de Judá, de coisas que vão acontecer naquele tempo, mas também fala do vindouro, fala de escatologia. Continue a leitura. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia! E ele exercerá o juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Sabe que período é esse que está sendo falado aqui? O milênio, quando Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra. Ele vai reger as nações com vara de ferro e haverá sobre a terra paz completa entre homens, entre os homens e as criaturas de Deus, os animais, e entre o homem e Deus também. 1000 anos de governo acontecerá aqui sobre a terra. Continue a leitura. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Baçã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isso
Isso aqui fala justamente do período que Deus vem para trazer juízo sobre os ímpios. Fala aqui, tanto em parte, sobre o final da tribulação, quando ele vem para fazer o juízo, e logo depois do juízo que será feito, então começará o milênio, do qual acabei de falar agora há pouco e que lemos ali no versículo 4. Continue a leitura. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e os morcegos e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhes-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, o que te guia te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exultam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Veja que Deus ele vem falando contra principalmente o altivo, o soberbo, aquele que se acha, o arrogante, aquele que faz injustiça contra o pobre, contra a viúva, aquele que não cuida do pobre, da viúva e aí por diante. E ele deixa bem claro que ele vai fazer cada um pagar de acordo com as suas obras, mas que os justos não deveriam temer, porque receberiam a recompensa pelas suas obras de justiça. Amém? Continue a leitura. Naquele dia tirará o Senhor
o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, e os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Veja que falando das mulheres altivas, que viviam de aparência, que eram cheias de joias, de beleza, e aqui entenda, não que a mulher não possa usar joia, mas elas tinham uma beleza exuberante por fora, mas na verdade eram podres por dentro. E Deus está dizendo, eu vou arrancar toda essa beleza exterior de vocês, e vocês vão aparentar por fora aquilo que são por dentro. Vão cheirar mal, vão estar mal vestidas. Ao invés de cabelos lingos, vai ter calvície, queda de cabelo. Ou seja, elas aparentavam resplendor, mas na verdade eram podres. E Deus está dizendo que vai fazer com que aquilo que está dentro delas apareça do lado de fora, para que possam ver a sua vergonha e a sua nudez. E tudo isso por quê? Por causa do pecado, da desobediência. Continue a leitura. Teus varões cairão à espada, e os teus valentes na peleja. E as portas da cidade gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão, e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Ou seja, aquelas mulheres seriam empobrecidas de tal forma que 7 mulheres disputariam um homem para ver quem conseguiria casar com ele para poder ser sustentada por ele. Veja que coisa, hein? Que vida, que castigo, que tormento. Tudo por causa da soberba, da arrogância, por se virar as costas para Deus e andar em iniquidade e em pecado. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião, que permanecer em Jerusalém, será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém, amados? Hoje nós vamos parar por aqui. Veja que nesse texto ele mistura a questão do castigo sobre Israel e Judá pelo seu pecado, pela sua desobediência. Em parte ele fala do seu tempo, de questões contemporâneas, e em parte ele fala do vindouro, ele fala do dia do Senhor. E ele fala do castigo do ímpio e da proteção que haverá sobre o justo, da humilhação que haverá sobre o ímpio e como o justo e a criança, ou seja, o inocente, governará com o Senhor. É por isso que a cada dia temos que estar mais firmes em Cristo, a cada dia lutar mais contra o pecado, para que possamos em breve, quando Jesus vier, ser achados santos junto a ele. Essa terra será purificada e aqui com ele governaremos, reinaremos por 1000 anos e depois passaremos a eternidade na sua glória. Amém? A leitura de hoje fica por aqui. Amanhã nos encontramos para mais um dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo também.
Tudo isso me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!